Gente, paz do Senhor Jesus, meu nome é Jean, estou aqui hoje com o Guilherme, um amigo muito querido por mim. Às vezes eu falo, nossa, que pena que ele não é de sangue, que nossa, é um amigo muito querido por mim. E Guilherme, dá uma palavra inicial aí, se apresenta para as pessoas. Meu nome é Guilherme Miguel, eu sou cristão, tenho 16 anos e congrego junto com o Jean na igreja Comunidade Evangélica Manancial de Vida. Sou basicamente do louvor das crianças e quebro o galho no teatro. E eu estou muito feliz de estar aqui e espero que seja um vídeo abençoado. Ah, glória a Deus por isso. Então, Guilherme, deixa eu fazer uma primeira pergunta. Como você conheceu Jesus? De onde surgiu, né, Jesus na sua vida? Como ele se apresentou a você? Foi... Na verdade, desde pequeno assim, minha mãe e meu pai sempre frequentavam a igreja. Na casa onde eu morava, que era em outro bairro. Só que eu não frequentava muito com eles, eu ficava mais na rua, brincando, tudo. Infância, né? Soltando papagaio, jogando bola. E acaba que eu não era tão entrosado assim no evangelho, como vou supor, não participava da salinha das crianças. Às vezes eu ia em culto. E, tipo assim, eu tive um encontro real com Deus mesmo. Foi um encontro, assim, que eu digo, a primeira vez que eu encontrei, assim, Deus, foi numa célula que tinha na minha rua. Eu esqueci o nome da célula agora. Essa célula fazia na casa de um amigo meu. Justamente aqueles amiguinhos que eu jogava. E nessa célula começou e tudo. Começou até a célula, era bom, louvor e tudo. Só que mesmo assim, eu era criança, então não lia muito, não orava muito. Só que aí passou a reportagem no jornal, tem muito tempo isso. No G1, eu acho. Passou assim que ia ter tipo uma marca aí nas empresas dos Estados Unidos. E uma empresa só dos Estados Unidos, eu fiquei apavorado. Falei assim, quero batizar. Porque eu levei literalmente, eu era criança, eu levei literalmente, que crer e for batizado será salvo. E foi assim, basicamente. Aí eu batizei e comecei nessa célula. Me colocou como secretário da célula. E foi assim que eu tive o primeiro impacto assim, de Cristo na minha vida. E como foi a criação dos seus pais? Se eu reclamar, eu vou estar mentindo. Claro que nós passamos algumas necessidades e tudo, até hoje em dia, mas essa criação deles foi muito boa pra mim, porque eu cresci realmente onde Cristo queria que eu crescesse. Porque hoje em dia nós pensamos, a criação tem que ser o filho alimentado certinho, indo na escola, tendo roupa bonita, mas esquecemos do carinho, esquecemos também de criar na presença de Deus, porque o melhor lugar é a presença de Deus. Então essa criação minha, eu digo que foi perfeita. Meus pais fizeram o melhor pra mim. Meus irmãos me ajudaram e tudo. Claro, né? Quem não passa altos e baixos? Quem nunca levou umas palmadas dos pais? Mas isso foi educativo e foi pro meu crescimento. Então, eu acredito que a minha criação foi perfeita. Passou por algumas coisas, algumas provas, mas graças a Deus estou aqui na presença de Deus justamente pela minha Eles te criação. ensinaram Jesus, né? Tem pessoas que têm esse privilégio, né, de nascer em um lar cristão, igual eu não tive esse privilégio, né, de nascer em um lar cristão. Minha família, a primeira a se converter na minha família foi a minha irmã, porque caso você não viu o vídeo, um tempo atrás assiste entrevista com a minha irmã mais velha. Eu não nasci num lar cristão, então assim, eu fui ensinado, não roube, não mata, mas Cristo nunca foi apresentado pelo meu pai, por exemplo. Nunca foi, entendeu? E tem gente com esse privilégio, tem que aproveitar ao máximo que tem esse privilégio de nascer em lar cristão. Como você descobriu? Você falou que você é do Ministério de Louvor, e gente, vou até botar aqui no canal do Guilherme. O Guilherme, ele louva. Ministro de louvor, eu gosto de falar. É, um ministro de louvor, né? E como você descobriu que você se encaixava no departamento de louvor? Como foi isso? Na verdade, eu não sabia nem que eu cantava. Depois do batismo que eu te falei, cara, da célula, minha mãe mudou por alguns motivos lá, que eu não lembro. Mudou pra essa casa aqui. Que nós estamos na minha casa, só pra vocês saberem. Mudou pra cá. Mudou pra esse bairro. E eu comecei a frequentar a igreja do meu irmão, do Bruno, do nosso pastor. Agora ele é pastor. Ele é pastor, tem o pastor Bruno, o pastor Felipe e o nosso pastor Alessio lá. Só que na época ele não era pastor. Ele começou a me levar pra lá, né? Porque meu irmão, ele começou, não, você vai pra minha igreja, eu vou desse jeito. E eu comecei a ir. Aí, olha que engraçado, eu encontrei o Jean, meu amigo até hoje. E foi isso mesmo. O Jean começou a me mandar mensagem no WhatsApp. Você me mandou assim, você é batizado? Você quer batizar? Você mandou isso, não sei se você vai lembrar. Você quer batizar? Eu falei, já sou batizado. Aí você falou assim, sério? Você quer entrar no louvor? Eu nem sabia que eu cantava. Ele deu uma ideia. Eu nem sabia que eu cantava. E quando ele falou, você quer entrar no louvor? Eu falei, eu vou gravar um áudio pra ele cantando. Eu tentei gravar vídeo sentado, em pé, não consegui. Gravei um áudio cantando aquela música Pai Nosso. Pai Nosso não, Aleluia. Aleluia, Pai, eu quero te amar. Enfim. E mandei pra você mandou pra alguém, pro Bruno, eu acho. Aí eu entrei no louvor. Aí vocês falavam, nossa, a voz dele é bonita. Eu nem sabia que eu cantava.
Só que o louvor... E olha que pra eu nem mim- cantava, eu gritava no microfone. É verdade, mas enfim, só amigo mesmo. Não pode... É. Mas o louvor, pra mim, ele também não engloba só na canção, eu digo. Mas naquela época eu só cantava. Só que depois Deus começou a ministrar mesmo no meu coração. Fiz aula de violão, aí teve uns aulas de baixo, eu saí da igreja, fui pra uma outra, depois voltei pra essa igreja de novo. E tipo, foi aí que o louvor mesmo fixou no meu coração. Quando eu comecei a entender que o louvor, ele é a expressão da minha adoração. Então o louvor, Encaixando ele essa expressa a próxima adoração. pergunta agora. Olha pra você ver. Dá até pra encaixar essa pergunta que eu ia fazer pra você. Tá aqui já planejei essa pergunta. O que você aprendeu sobre adoração? Determina a adoração pra mim. Adoração é um estilo de vida. Nós sabemos disso. Eu tô aprendendo isso, no caso, né? Que oração é um estilo de vida por quê? A adoração é um estilo de vida porque meio que a adoração é aquilo que você entrega pro Senhor. Então como é que você vai entregar só um momento pro Senhor, sendo que Ele vê sua vida inteira? Então a adoração é um estilo de vida. Ué, mas nós não pecamos? E isso maltrata muito. Isso é ruim. É ruim, mas só que o estilo de vida da adoração é você estar arrependido. É você estar prostrado diante do Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano. É a sua vida. Adoração é o estilo de vida. Igual eu tava falando, o louvor eu entendi como uma expressão da adoração. Deus começou a ministrar no meu coração que o louvor é a expressão da sua adoração. Por isso nós cantamos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. A gente está expressando aquilo que o Senhor nos deu. E a adoração é aquilo que nós vivemos. É o nosso estilo de vida, seja no trabalho, na escola, em casa. Então, como é a adoração? A adoração é o seu estilo de vida. Agora que entra essa pergunta em nossa mente, será que nós adoramos realmente ao Senhor? Porque às vezes nosso estilo de vida é meio bagunçado, é meio assim, mas nós devemos entender que a adoração, ela começa muito antes do culto. Ela começa muito antes do louvor que a gente canta, que a gente louva. Ela começa muito antes de uma palavra que a gente ouve, ou que a gente dá, de uma oração. Ela começa no estilo de vida. Começa você sendo íntegro ou não, falando a verdade ou não. Sabe, você sendo sincero ou não, começa assim. Então a adoração em si ela é um estilo de vida. E é isso. Glória a Deus. Guilherme, o que um jovem adolescente, né? Jovem adolescente. Gente, Guilherme tá falando essas palavras com 16 anos de idade. Acredite, com 16 anos de idade. 16 anos de idade tá falando de quê? Jesus. 16 anos é questão, mas tem muitos jovens com 16 anos de idade que não falam disso. Eu conheço homens, trabalho com homens com 30 anos de idade que não falam isso. Entendeu? O que um jovem adolescente, né, precisa para ser firme e constante em Cristo? Primeira coisa, né? A primeira coisa que ele precisa é estar fundamentado na palavra. Tipo assim, é a base. Isso vem desde o lar, igual a gente citou. Qual que foi a criação? Às vezes, igual você não foi criado meio que num lar evangélico, assim, totalmente. Depois sua irmã começou a falar sobre o amor de Deus pra você. E é basicamente isso, é investida. A gente tem que investir, sabe, nos nossos filhos, a gente tem que investir, sabe, nas crianças, porque elas vão ser o futuro. Nós temos que investir nisso. E basicamente, pra você ser um jovem constante na presença de Deus, você tem que estar fundamentado na palavra. Muitas pessoas estão na presença de Deus, mas não oram, não lê, sabe, num jejum. Eu digo esses três aqui porque são os alimentos principais, sabe, para nossa vida espiritual. Então você tem que estar fundamentado na palavra. Claro, né? Você tem que ter uma vida de intimidade com Deus, mas a base de tudo é a palavra de Deus. Ele deixou, basicamente, como a gente vai conhecer a Deus? Nós sendo criatura e Ele o Criador. É basicamente impossível sem a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o quê? Deus inspirando homens para escrever sobre Ele. Então é o quê? Já que os meus filhos no Éden me deixaram, eu vou começar a inspirar homens para escrever sobre mim, para eles começarem a me conhecer. Então a primeira coisa para você manter firme na presença de Deus é conhecer Ele. Estar fundamentado na palavra dele. Tipo, é como se fosse o alicerce da casa, sabe? Se você construir uma casa totalmente num lugar ruim, como o que construiu na areia, quando vir uma tempestadezinha, quando vir uma coisa ruim, qualquer luta, qualquer prova, nós vamos ceder. Nós vamos ser inconstantes. Mas se estivermos na palavra de Deus, vamos ser constantes sempre. Qualquer ocasião. Sim, 2 versículos que veio, né, sobre o meu coração, você falando isso, foi aquele... sobre a criação de pais. Pro pai e a mãe criar bem o filho para quando ele crescer não se apartar desse caminho, entendeu? E realmente, isso aqui é testemunho disso. Eu sou testemunho disso. Eu não tive pai e mãe para me criar, entendeu? Assim, no evangelho, me criaram muito bem. A criação dos meus pais foi excepcional.
Se eu sou bem educado assim hoje é porque meus pais me deram muita educação, levei muita chinelada, viu? Mas eu tive alguém pra me instruir ali quando criança. Você também teve, a sua família fez isso com você, entendeu? Então, façam isso, família. Também um outro versículo que veio no meu coração foi sobre o homem que construiu a casa sobre a areia e sobre a rocha, entendeu? Constrói sua casa sobre a rocha. Constrói. Em nome de Jesus. Se você está hoje sobre a areia, se a sua vida não está mais fundamentada na palavra, hoje eu declaro no nome de Jesus que você vai construir sua casa sobre a rocha de Cristo. E a próxima pergunta, né, encaixa, graças a Deus, as perguntas estão encaixando uma com a outra. Né? O que você pensa sobre conhecer Jesus, mas não falar dele? Ah, eu conheço Jesus. Ah, eu vou na igreja, mas a vida da pessoa é completamente diferente. Ela nunca cita Jesus. Você cita no nome de Jesus, amém. Nunca fala sobre ele para as pessoas. O que você pensa disso? É como você falou, né? O que eu penso, na minha opinião, quando você conhece uma coisa maravilhosa, quando você experimenta, pelo menos, de uma coisa maravilhosa, pelo menos uma semana, não tem outra coisa a você falar. Sabe? Vamos supor, nunca comi sushi. Eu vou lá e como sushi. Gostei. Me apaixonei. Volto falando, nossa, sushi é bom. Aí esse lugar aqui é bom, isso aqui. Por quê? Eu tô tão maravilhado com aquilo, eu conheci aquilo, provei daquilo e vi o quanto que é bom, que não é que eu quero persuadir os outros, mas parece que eu quero mostrar pro mundo que aquilo é bom. Tá entendendo? Gente do céu, não, de verdade, coma. Nossa, vamos no outro dia, a gente tá com aquela vontade. Eu não digo, tipo assim, tem muitas pessoas que não falam de Cristo por medo. Tem pessoas que sentem vergonha e tudo, mas eu quero dizer pra você, se você confia, se você na verdade conhece, se você conheceu a Cristo, pode saber que todo medo tem que ir embora. E se você conheceu a Cristo e não tem vontade de falar dele, você não conheceu ele. Porque é uma coisa maravilhosa, não tem como a gente ficar sem falar dele. Sabe? Eu não tô te obrigando a você tem que pregar, tem que evangelizar. Não, igual eu falei, como a adoração é estilo de vida, o evangelho ele é um estilo de vida. Então, como eu prego o evangelho? Como eu falo de Cristo? Eu experimentei, só que eu não estou conseguindo falar de Cristo em casa. Porque o seu evangelho falou, você falar de Cristo vai muito além das palavras. Vai em ações, como eu falei, vai em pensamentos. Então, como eu falo de Cristo? Tanto em estilo de vida, vai do jeito de vestir até o jeito de pensar. Então, basicamente, o falar de Cristo, como você falou, né? O que eu acho sobre isso? Eu acho que é impossível quem teve um encontro real com Deus não falar de Cristo. Seja, pelo menos um pouco, não tem como não falar, meu Deus do céu, não tem como, sabe? Porque eu digo experiência própria. Quando eu estava na igreja, depois que eu tinha batizado nas águas, eu não lia a Bíblia, não orava, não jejuava. E falar de Deus nem chegava na minha mente. Porque como eu não tinha conhecido realmente, eu digo que eu tive, naquela célula, o primeiro contato com Cristo. Mas conhecer realmente, ter um encontro forte, foi quando eu comecei a ler a palavra de Deus. E quando eu não lia, não buscava, eu não sentia a menor falta de falar de Deus. Só que quando eu conheci, quando eu descobri aquilo que ele tinha pra mim, que é a palavra de Deus, isso é engraçado, às vezes a gente pensa assim, lê a Bíblia, mas eu quero ouvir Deus falando comigo. Bíblia aberta é Deus falando, Bíblia fechada, Deus calado, tá entendendo? Então, tipo assim, eu comecei a ouvir a Deus e conhecer a Deus lendo a Bíblia. E quando eu tive um encontro com Ele, na palavra de Deus, aí que me deu a vontade. Então, quero dizer, se você conhece a Deus realmente e não sente vontade de falar dele, tem algo errado. Não em Deus, em você. Tem algo errado aí, sabe? Porque Deus nos chama para uma grande obra. Seja pastor, seja evangelista, seja apóstolo, qualquer um ministério, ele nos chama para uma grande obra e vai precisar de pregar as boas novas dele. E acaba que é um prazer, sabe? A gente falar de uma coisa que nos satisfaz. Eu falo com todo conhecimento, eu falo com amor disso, sabe? Da presença de Deus, porque é maravilhosa, sabe? A graça de Deus é maravilhosa. Então, se você conhece a Cristo e não sente vontade de falar dele, tem alguma coisa errada. Sim, eu me lembrei dos discípulos agora também. E você vai lembrar disso, tá em Atos, que os discípulos estavam falando de Jesus lá e os sacerdotes foram lá, pegaram, prenderam eles e falaram assim, vocês estão proibidos de falar de Jesus. Aí ele falou assim, como que eu vou falar de uma coisa que é verdade? Como eu vou parar de falar disso? Não posso parar de falar disso. Então, conheceu, já era, gente. Eu, por exemplo, eu amo Danix. Amo Danix. Todo mundo chega em mim, nossa, é uma delícia. Olha esse Danix pra você ver, é muito bom. Olha pra você ver isso, é muito gostoso. Eu, por exemplo, eu gosto muito de sushi. A maioria dos meus amigos odeiam sushi. Chego, gente, sushi é bom, sushi é uma delícia, sushi é isso. Nossa, mas eu não gosto. Mas já provou? Não provei, não. Então prova! Mais ou menos isso, né? Determine, você tinha falado
né, na pergunta sobre o Ministério de Louvor, Departamento de Louvor, né, sobre adoração no dia a dia, né, você também citou que a gente precisa conhecer Jesus no nosso dia a dia, dentro da palavra, buscando Ele, falando dele para as pessoas, assim nós somos cheios de Espírito. Determina, então, para mim, a palavra Cristo no dia a dia, que afinal é o tema, né, do nosso vídeo. Cristo no dia a dia é uma coisa muito maravilhosa, porque é simples o significado. Não precisa ser algo filosófico, pensador. Não, é algo simples. Cristo no dia a dia é Ele estar envolvido em tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Mas eu vou jogar um lixo pra fora. Como é que Cristo vai estar comigo jogando lixo pra fora? Claro que pode! Sabe? E outra coisa, você, vamos supor, pessoas já grandes empresários, vamos supor, fazendo negociações, Cristo no seu dia a dia. Você sendo sincero, sabe? Tudo que você fazer, pensar, olha, Cristo está comigo. O que Ele faria? Isso é engraçado, isso gera em nós domínio próprio, porque a gente começa a ter Cristo no nosso dia a dia. Nós vemos isso daqui, aconteceu tal coisa, Cristo está ali. É tipo, tá atento a tudo que Deus está falando com a gente no nosso dia a dia. E outra coisa também, exercer Cristo no nosso dia a dia. A gente pensa assim, Cristo é só quando eu tô no meu quarto orando. Nossa, no quarto orando é maravilhoso, é ali que começa. Só que é só quando eu tô no meu quarto orando. Quando eu saio de casa, minha vida profissional é a parte. Minha vida pessoal é a parte. Já ouvi muitas pessoas cheias de Deus, falar que minha vida pessoal é a parte da presença de Deus. Minha vida, sei lá, sentimental é a parte. A vida espiritual da gente, eu tô falando do jeito que a pessoa falou. A vida espiritual da gente é meio que a parte. Ela é só uma parte. Não. A vida espiritual da gente, ela não é só uma parte. Ela basicamente engloba tudo que a gente vive. Nós nos movimentarmos é a vida espiritual, sabe? Então, às vezes a gente separa. Minha vida pessoal aqui, saindo de casa, não sou cristão. Indo pra escola, eu sou estudante, não sou cristão, não sou nada mais. Era exatamente o que eu ouvia. A gente pensa isso. Indo pro trabalho, eu sou um profissional. Amém? Você pode ser profissional, mas indo pro trabalho, eu sou só um profissional. Não sou cristão, não sou sincero. E se precisar mentir pros outros pra me ganhar dinheiro, eu minto. Indo pra rua, sei lá, eu sou um falador de mentira, eu peco, eu xingo os outros. Então, ficando dentro de casa, eu não sou cristão. Agora, na igreja, não existe isso. Uma coisa que o nosso pastor já falou que é interessante. O pastor Alessio, ele falou assim, que o evangelho ele é completo. E é verdade isso, nossa vida tem que ser um evangelho completo. Esse é engraçado, o bispo Éder foi lá na nossa igreja, ele falou assim, como é que é? Ele falou, a nossa vida é a Bíblia do descrente. Então, a nossa vida tem que ser Cristo no dia a dia. Cristo tem que estar envolvido no dia a dia. Mas o que Cristo faria? Uma ocasião simples. Entendeu? Em ocasião simples, você vê uma moeda de 5 centavos lá em cima da mesa. Eu digo uma ocasião simples. Da mesa que não é sua. Não está na sua casa, você sabe que o dinheiro é seu. Ou pode estar até... Você sabe que o dinheiro não é seu. Ou então pode estar até na sua casa, mas você sabe que o dinheiro não é seu. Você sabe que ele pertence a alguém. E vem aquele dele, pega só 5 centavos. Sério, pega, só isso aqui. Ninguém vai sentir falta, ninguém... É nessas ocasiões que mostra se Cristo realmente está no nosso dia a dia. Porque Cristo pegaria essa moeda, roubaria, furtaria. Não, então é isso que nós temos que levar. Cristo no nosso dia a dia, viver como Deus. Exatamente o que eu ouvia. Eu lembro que antes de eu começar a trabalhar, eu passava o dia. Eu acordava às 7 horas da manhã, deixava tudo organizado para ficar o dia inteiro, só por conta de orar, de ler a Bíblia, de meditar, e ficava ali até a noite. Você lembra disso? Você lembra? O Guilherme lá em casa para jogar, e ficava jejuando. Né, Guilherme? E eu passava o dia fazendo isso, sabe? Jejuando, orando, coração quebrantado diante do seu dia inteiro, enchendo o Espírito de Deus. E as pessoas falavam comigo, Jean, quando você começar a trabalhar, você vai ter que separar Cristo e trabalho. Você não pode misturar os dois. Não tô falando também que você vai deixar de trabalhar pra gente. Só um minuto aqui, tá, chefe? Só um minuto aqui que eu vou orar. Não é isso, entendeu? É você realmente envolver Cristo em tudo que você faz, entendeu? É você chegar de manhã, falar assim, aqui, chefe, toma aqui um chocolate pra você, que Jesus te abençoe, entendeu? Quando você tá vendo alguém passando dificuldade ali, oi, irmão, você quer uma ajuda? Deixa eu ajudar aqui, entendeu? Isso é você mostrar Cristo no seu dia a dia, entendeu? Não tem como a gente esconder Jesus no nosso dia a dia. Quem conhece mesmo Ele, quem tem Ele habitando dentro de nós, é impossível. É verdade. Isso, sabe? E eu tenho aprendido que trabalho é ministério. A minha escola é um ministério. É verdade. Daqui uns tempos também eu vou pra faculdade, a faculdade é um ministério. É ministério. É um ministério, eu tenho que me envolver Cristo com isso, entendeu? E a próxima pergunta, né, e infelizmente a última, eu queria fazer mais. Guilherme é um tipo de pessoa que eu gosto de fazer muitas perguntas pra ele. Quem sabe eu gosto de fazer muitas perguntas, né? Meu pastor Alessio, meu pastor Alessio, quando eu cheguei, ele até
Cara, assim que ele sabe que eu vou fazer perguntas pra ele. Não há muitas. Eu faço muitas perguntas difíceis ainda por cima. Eu quero que você dê um conselho para os adolescentes. Que a maioria dos adolescentes, infelizmente, entendeu? Quer envolver com namorado, com namorada, quer envolver com festa, né? Quer envolver com irresponsabilidade, né? Quer envolver com jogos, com séries. Então, eu quero que você dê um conselho para esses jovens, para esses adolescentes, na verdade, né? O que você, né, pode realmente fazer, entendeu? O que eu realmente tenho que me preocupar como um adolescente? O que eu realmente tenho que me dedicar, tenho que entregar a minha vida? Como fazer isso como cristão? Eu entendi essa pergunta. Você... Entendeu? Em meio tantas coisas, eu vou falar um contexto. Em meio de tantas coisas como tecnologia, hoje está muito as coisas estão muito fáceis de ser acessadas, entendeu? Se eu pesquisar aqui agora qualquer vídeo, eu posso achar na internet. Se eu pesquisar também qualquer coisa inteligente, eu posso achar na internet. Tudo que eu pesquisar, basicamente quase tudo que eu pesquisar, se encontra na internet. E eu acredito que muitas vezes, se não quase todas, os jovens têm focado na internet em si. Entendeu? Porque, acredite, a internet é uma porta de bênçãos nas nossas vidas. Só que ela é usada do jeito certo. Muitas vezes a gente usa a internet de um jeito errado. Entendeu? De várias formas erradas. Precisamos uma coisa assim, outra coisa aqui. Aí começamos a ver o quê? Romantizando a depressão. A gente começa a ver o quê? Pornografia. A gente começa a ver o quê? Conteúdos que não agradam a Deus, sabe? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Até televisão, você vê também televisão. novelas infantis, eles estão botando crianças como mini casais. Isso. E essa entrada na internet de uma forma ruim, de uma forma pejorativa, a internet não é toda ruim, gente. Tem coisas maravilhosas. Nossa, Bible Project, tem Jesuscope, tem vídeos maravilhosos que a gente... canais maravilhosos cristãos, sabe? Tem blogs maravilhosos, inclusive do Jean. Tem coisas maravilhosas na internet. Só que, às vezes, nós puxamos mais pro lado ruim. E isso que os jovens têm focado. Tem focado na internet em si. E a internet ensina muitas coisas. Tanto boas como ruins. Ensina você, querer namorar cedo. Só que o namorar cedo, o problema é que nós não temos maturidade pra isso. Vai misturar as coisas. Vai ter relações sexuais durante o namoro. E acontece muitas das vezes gravidez na adolescência. Claro, tem estupros, acontece assédios e tudo. Mas muitas vezes também acontece por namoros. Acontece o quê? A gravidez na adolescente. É claro, vai aceitar a criança e tudo, mas é uma coisa indesejada, uma coisa que não tava na hora. Sabe? Uma coisa que não tava no momento. Tanto que o nosso corpo, ele responde isso. Quando uma adolescente engravida, isso eu aprendi lá na escola, quando a adolescente engravida, ela envelhece mais rápido. Os hormônios dela ficam todo bagunçado, porque não tá na hora, sabe? Às vezes a criança nasce com alguma deficiência, porque não tá pronto pra receber aquilo. Olha que engraçado, o nosso corpo, a nossa natureza fala, tá fora do tempo. Sabe por quê? Porque Deus diz que é pra buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então eu digo pros jovens focar agora, gente, não tô falando pra vocês serem aqueles homens das cavernas, vou deixar a internet, tudo. Mas em vez de nós focarmos totalmente nossa vida em volta da internet, foca a nossa vida na presença de Deus. E a gente pensa assim, porque eu não sei como é que é isso. Os jovens olham de fora, pessoas na igreja, pessoas evangelizando, e olham assim, gente, que povo... E hoje em dia é esse sentimento, né? Que povo... Antigamente o povo, tipo, o profeta. Mas hoje é... Profeta lá, com certeza é machista, com certeza é isso aqui, com certeza é isso aqui. E a gente pensa o quê? Responsabilidade pra quê? Eu quebro essas responsabilidades pensando que isso é a melhor coisa. Esse é engraçado, a inversão de valores. A gente pensa o quê? Nossa, quebrar responsabilidades é a melhor coisa que fazer. Ser irresponsável é a melhor coisa, ser rebelde. Eu ouvi isso na minha sala. A menina falou assim, nossa, a primeira vez que minha mãe me chamou de rebelde, fez até assim o cabelo. Eu fiquei toda orgulhosa. Sabe? Tipo assim, não é uma coisa de se orgulhar. É uma coisa ruim, sabe? E tipo assim, Cristo, todo momento, tá gritando pra gente. Busque o meu reino. Então eu quero dizer pra vocês, foquem na presença de Deus. Elas vão trazer resultados. Não tô falando que você não vai ter sua vida pessoal, mas sua vida pessoal vai andar junto com Cristo. Tá entendendo? Às vezes nós estamos focados, igual o Jean falou, nós estamos focando em namoro, nós estamos focando na internet, ou então nós estamos focando em outras coisas, festa, balada. Eu já vi adolescentes no tráfico de drogas, sabe? Envolvidos, sabe? Eu conheço de perto um adolescente, eu acho que ele foi até embora. Ele era envolvido no tráfico de drogas e a mãe dele morreu. Mataram a mãe dele. Isso, tipo, tá vendo? Mataram a mãe dele justamente por causa do que ele fazia, sabe?
Eu não sei se ele devia ou se ele fez alguma coisa que ele não conseguiu vender. E mataram a mãe dele, sabe? Minha irmã chegou aqui em prantos, em choro, falando assim, nossa, mataram isso aqui. Era amigo dela. E tipo, eu vejo nisso muita influência de Satanás. Toda a influência de Satanás. Satanás, gente, sem graça, Satanás é muito ardiloso, é muito esperto, sabe? Não tem como. Nós temos que estar fundamentados na palavra. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos cair. Foi com o que eu falei. Se a gente construir uma casa sem alicerce, ela vai ceder um momento ou não. Então, um momento ou outro. Então, se nós estivermos na presença de Deus, nós vamos nos manter nisso. Então, é você focar. Essa pergunta, a resposta dessa pergunta é você focar na presença de Deus. Gente, é maravilhoso. Eu digo pra vocês, eu tô falando aqui, mas vocês só vão sentir essa maravilha experimentando. Foi o que o Jean falou. Nossa, gente, come, sabe? Foi uma coisa maravilhosa, porque a gente só entende a presença de Deus quando a gente participa dela. Você lembra? Tem aquela música lá, quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. É verdade, é a mais pura verdade. Gente, quando um ser humano vira cristão, ele não consegue viver fora. Pode até sair, mas fica com aquilo, sabe? Ela vê umas pessoas bebendo, pensa assim, ai, tudo. Sabe? Tem aquilo de Cristo ainda. Então, eu quero dizer pra vocês, adolescentes, jovens, dar um conselho, realmente. Assim, eu não sou aquele cara do, ai, eu alcancei o topo, ai, eu tô lá em cima. Não, nós temos muita coisa a resolver. Mas não foque agora em namoros, não foque agora em amizades ruins, porque a gente sabe que a amizade é falsa, a gente sabe que ela é ruim, mas a gente continua, porque acaba que a gente gosta, não sei o que acontece. Mas eu quero dizer, gente, viva aquilo que te traz pra perto de Deus. O Jean mesmo, eu não tô falando pra puxar o saco dele, porque ele tá aqui. Ele foi um dos meus amigos que me aproximou da presença de Deus. Então eu quero dizer pra vocês, foquem no Evangelho, foquem na palavra de Deus, foquem na presença de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Ah, mas quando eu vou namorar? Calma seu coração, você tem 14, 15 anos. Ah, você tem 17, você tem 18. Calma. Faça a primeira obra de Deus. Ouça aquilo que Ele está mandando você fazer agora. Tá entendendo? A gente quer pular processo, mas o processo é importante. Tá entendendo? Foi igual o pastor Carlos Duarte falou. Ele falou assim, quem nasce grande é monstro. Então são processos que fazem a gente ter crescimentos, mesmo lento, sabe? Isso nos prepara. O que aconteceu com José? José, ele foi preso, né? Foi vendido como escravo, foi pra casa de Potifar. Lá em Potifar, na casa de Potifar, começou a ser abençoado. Aí o que aconteceu? Meio que ele foi administrador de lá. Deus já estava treinando ele, sabe? Colocou ele como várias aspas, governador da casa de Potifar. Depois ele vai pra prisão por coisas, você quer se descobrir, vai lá ler Gênesis. E tipo, depois ele vai preso, sabe? Só que o carcereiro começa a ver e tudo como é que ele é, coloca ele, várias aspas, como governador da prisão. Várias aspas. É processos treinando. É tempo, né? É tempo. É o tempo. Então, tipo assim, é processo, sabe? Então, calma seu coração. Primeiro descubra o que Deus tem pra você. Descubra o seu chamado, descubra o que você é. É importante nós sabermos isso, o que nós somos. Então, foque na presença de Deus. É o tempo. Eclesiastes, né, 3:1. Eu confesso que eu não gostava de ver esse versículo. Tempo pra quê? Tem tempo pra quê? Mais ou menos isso. Pra que tem tempo pra tudo? Pra que ter tempo pra tudo? E realmente existe tempo pra todas as coisas, entendeu? Um adolescente, ele tem que viver esse tempo. Ele tem que viver o tempo. Tem que viver esse tempo. Igual, eu ficava muito preocupado. Ai, eu não namoro. O adolescente, hoje eu já vou cair nem namorar. O adolescente ficava, eu quero namorar. E tipo assim, minha obra lá comendo. E eu lá parado. Eu quero namorar. Pra quê, gente? É um tempo, tanto que a palavra de Deus fala. Eu não lembro aonde, mas eu sei que o apóstolo Paulo ele escreve isso. Entendeu? Que os solteiros, eles devem se dedicar à obra de Deus completamente. Entendeu? Então, eu como solteiro, gente, eu tô me dedicando, me entregando o máximo que eu posso a Cristo. Entendeu? E você também, que é adolescente, jovem, ou está solteiro por enquanto, entregue-se ao Senhor, entendeu? Não deixa, de maneira nenhuma, a internet sujar a santidade de Cristo em você. Você que é pai, mãe, tio, irmão, que conhece algum adolescente que convive com você, cuida desse adolescente, por favor, cuida. Não deixe esses adolescentes se perderem, que, felizmente, os adolescentes realmente estão se perdendo. Entendeu? E não é só adolescentes, jovens também, entendeu? Até jovens da minha idade, entendeu? Estão se perdendo completamente, entendeu? Esse mundo, ele tá muito vil. E me dói ver isso, sabe? Eu tenho acordado chorando por causa disso. O mundo tá vil, tá horrível, sabe? Porque as pessoas, infelizmente, não querem conhecer a Cristo. Elas criaram um Cristo ali formatado à imagem delas, sabe? Um Cristo manipulador, um Cristo que é um machista, um Cristo que é fascista. Eles criaram isso. Cristo não é isso, Cristo é amor, bondade e misericórdia, entendeu? Então, Guilherme, muito obrigado
Eu que agradeço. Verdade, muito obrigado por essa entrevista. E eu quero honrar a vida do Guilherme aqui, nesse vídeo. O Guilherme foi um amigo excepcional pra Foi? mim. É, né? Ele tem só 16 e eu tenho 18, gente. Tenho 18 anos, mas tipo assim, quantas vezes, sabe, as pessoas mais velhas não conseguiram me ajudar e ele conseguiu. Sabe, quantas vezes eu chegava aqui chorando, em prantos, sem saber o que fazer na vida, e ele lá me ajudando, orando por mim. Foi um amigo excepcional. Muito obrigado por isso. Tá? Eu também digo mesmo pra você, irmão. Muito obrigado. Gente, já me ajudou muito. Inclusive, eu comecei a ler a Bíblia fortemente, porque ele me ajudou. Aí, ó, a gente até deixa isso aqui, né, no ar, assim, ó. Tem amizades que te aproximam de Cristo. Isso são verdadeiras amizades. E é isso, eu também quero agradecer pelo convite, por estar aqui. Confesso que eu vi os vídeos, né, o Jean primeiro falou assim, eu vou começar a gravar vídeo, aí você vai ser o primeiro. Aí ele falou, depois você é a Net, eu fiquei... mas eu tô feliz que finalmente aconteceu. E é isso, irmão. Muito obrigado. Ah, por nada. Gente, obrigado por isso, tá bom? Meu canal agradece por você estar aqui, tá? Jesus continue abençoando vocês e fiquem com Deus.